Esse lugar que hoje vocês conhecem como Vila Nova do Timbó já foi município. Mas em outros tempos ele era chamado de Timbó. Foi distrito do Paraná em 1913 e elevado a município paranaense em 2 de abril de 1914. Timbó se manteve como município até março de 1917. Vila Nova do Timbó, ela é um ponto, né, desde que eu iniciei a minha pesquisa de mestrado, assim, muito surpreendente, né? Não imaginava a proporção que ela teve na época, né? Ela é uma vila, né, que se originou ainda no século XIX, né, com alguns poceiros, né, que acabaram se instalando naquela região, mas ela se tornou uma vila por causa da exploração da erva mate, de ervais, atraída por uma série de populações que vieram para aquele local. E depois da Revolução Federalista, né, muitos coronéis, né, que já tinham um pouco de poder aquisitivo, que se instalaram ali, criaram toda uma rede muito mais, digamos, econômica, que possibilitou que aqueles poceiros pudessem vender, esse material pudesse ser escoado, né? União da Vitória se tornou um polo de escritórios de comércio de erva mate muito grande, que estava próximo daquele município, né? Um grande escritório de erva mate que comercializava e fazia contratos com a Argentina, com o Paraguai, era do Fabrício Vieira, né? Que era um pica-pau da Guerra Federalista, mas que também se instalou naquela região. E em Vila Nova do Timbó tem um personagem, assim, nesse momento lá do início do século XIX, muito importante, que era chamado Demétrio Ramos, né? A história do coronel Demétrio Ramos é um ponto muito pouco discutido e que retrata muito bem a história do Brasil naquela época. É um ex-combatente da Revolução Federalista, que acabou perdendo a guerra. Ele era parente da família Ramos, né, do Vidal Ramos, governador do estado de Santa Catarina na época, se instala naquela região. E por causa do seu próprio poder, poder político, já digo, e poder de atrair as pessoas, foi mal visto pelo Paraná. O Paraná também tinha essa questão dos coronéis contrários, cada um no seu ponto, né? Mas Vila Nova do Timbó é bastante interessante, porque como foi um dos primeiros núcleos ali, Poço Preto, Vila Nova do Timbó, pequenos núcleos populacionais, eram nesses núcleos que o poder de cada estado poderia se concentrar, né? Canoinhas um pouco mais a leste. Então são essas vilas em que o estado poderia se mostrar presente. E como que o estado se mostra presente naquela época? Criando unidades do governo. Então é criar uma escola, é criar um distrito postal para correspondência de telégrafo, é criar um posto policial, né, botar um inspetor, né, e como Vila Nova do Timbó naquele contexto estava bem no epicentro dessa disputa, né, então Santa Catarina colocava um inspetor, Paraná também nomeava outro, e a história, assim, da importância de Vila Nova do Timbó naquele contexto, ele já começa por essa disputa de limites. Então eles viram aquele ponto ali, aquela vila, como um ponto muito central nessa disputa, de nós colocarmos autoridades de cada estado ali. A própria criação do distrito, né? Já no início ali, Canoinhas ela é criada como distrito, né? Distrito de Canoinhas em 1901. Em 1902, Vila Nova do Timbó também vira distrito, né? E depois que sai a questão na própria guerra do contestado, durante o conflito armado mesmo assim, chegou a ser município, né? O Paraná criou o município, né, por lei em 1914, né, criando o município de Vila Nova do Timbó, e passou a ser o município do Paraná, né. E em contrapartida, anos antes, Canoinhas tinha se tornado município de Santa Catarina. Então Vila Nova
tem dentro desse contexto de disputa política essa importância de ter sido município. Só deixou de ser município do Paraná por causa do Acordo Limites de 1916, que foi posto em prática em 1917, de fato, né, que passou esse território a ser Santa Catarina, que Vila Nova do Timbó deixou de ser município. Então, pensando assim no contexto daquele momento histórico de Irininópolis, né, o principal vila, né, que depois chegou a ser município, foi Vila Nova do Timbó, né. Poço Preto também tinha uma importância por estar muito próximo de Ana Vitória, estar próximo ali ao Rio Timbó e o Rio Iguaçu ao mesmo tempo, né? Mas Vila Nova teve essa importância naquele momento histórico muito, muito importante. No próprio desenrolar da guerra, se nós formos analisar vários redutos caboclos, né, que se instalaram na região, do próprio Timbózinho, São Pedro, estavam todos essa região. E é um ponto muito importante que se discute muito pouco na história, e que pode ser atrelada a Vila Nova do Timbó, é a questão indígena, né, que até hoje na Guerra do Contestado foi muito pouco explorada. Vale lembrar que os indígenas estavam nessa região, e muitos poucos sabem, mas a criação do que é a FUNAI hoje, que na época ainda era o SPI, foi por causa dos indígenas daquela região próxima de Vila Nova do Timbó, que hoje ainda existe uma reserva Xoclen, né, da tribo, do grupo indígena Xoclen, que é a reserva do Rio dos Pardos. A reserva ainda existe até hoje. Foi a primeira tentativa de se criar uma reserva, foi ali. E essa criação do SPI se deu por uma denúncia de um pesquisador tcheco que veio para o Brasil e constatou os vários conflitos que tinha com os indígenas nessa região, tipo um verdadeiro extermínio. Mas vale lembrar que esse extermínio não era pela população em si. Vários relatos que se tem na documentação, hoje que se pode encontrar, fala de contatos ou núcleos todos indígenas nessa região ali do Timbó. E se nós pegarmos o mapa da Guerra do Contestado e numerar onde foram os redutos, a boa parte deles foram em locais de todos os indígenas. Então isso leva a nos crer que os indígenas estavam juntos, né? Qual que é a dificuldade de ver o indígena naquele momento participando da Guerra do Contestado? Primeiro porque quando você pensa em indígena, você pensa em um indígena com pouquíssima roupa, vivendo no mato, de arco e flecha, caricata do indígena, né? Mas o indígena mantém até hoje relações com outras etnias, seja por trocas, por trabalhos, mas nem por isso ele deixa de ser indígena, né? Um estrangeiro que vem para o Brasil para trabalhar, ele não deixa de ser estrangeiro. Ele pode se sentir, mas ele ainda se identifica com a nacionalidade. E ali é a mesma questão. Então, Vila Nova do Timbó tem mais essa questão. Sempre teve alguns conflitos, mas os conflitos são casos esporádicos, né? Então, havia ali também, e pode-se dizer que esse núcleo também tinha poceiros oriundos do Paraná, oriundos do Rio Grande do Sul, ex-tropeiros oriundos de São Paulo, indígenas que passaram a viver na vila. Vale lembrar que o índio Xoclen, principalmente o Xoclen e os caigangues, eles têm um hábito de viver, naquela época até hoje, viver parte na vila, de repente voltar para viver junto às aldeias, é uma forma itinerária. Então, a gente pensa o início lá da formação dos núcleos populacionais, pensando basicamente em Vila Nova do Timbó, nós temos que pensar que a formação étnica nessa é muito diversificada. Então, ela tem essa formação paulista dos tropeiros, do Rio Grande do Sul, por causa da Guerra Federalista, dos maragatos que vieram. Do Paraná, muitos dos habitantes dessa região veio, principalmente da região da Lapa, São José dos Pinhais, para morar aqui. E também tem o outro fator, que é um pouco mais à frente, principalmente depois da construção da Estrada de Ferro, que é sim a vinda dos imigrantes europeus. Então, é toda uma mescla.